Então, como ela falou, eu sou a Gabi. Sempre acaba tendo essa pergunta, então, apesar de eu ter uma cara de 15 anos, eu tenho 19. E eu vou falar um pouquinho sobre como eu tentei, pelo menos, montar um recomendador de conteúdo e usar ele para analisar alguns dados. Então, primeiro me apresentando, eu estou trabalhando já faz 1 ano como cientista de dados na Dextra, e uma característica minha que eu gosto bastante, que eu sempre falo, é que eu sou muito curiosa. E, inclusive, foi assim que eu entrei nessa área. Exatamente 1 ano atrás, eu estava no DataFest, vendo as palestras, eu estava sentada aí, de boca aberta, pensando, que legal, sabe? Que área da hora, eu quero entender o que está acontecendo nesse mundo, eu quero aprender mais sobre. E aí, na época, eu trabalhava com React, front-end, nada a ver. E, pela minha curiosidade, eu comecei a procurar as pessoas na Dextra que sabiam sobre o assunto, que já trabalhavam com isso. E eles foram me apresentando um pouco mais e resolvi, depois do DataFest, de ficar fascinada, mudar de vez para essa área, porque eu olhava para o React, olhava para Machine Learning, essas coisas, e falava, no meu coração tem um peso muito diferente. E esse aqui, então, é o meu time hoje. O DNA, eles estão meio tímidos ali, alguns deles. E essa foto, ela tem umas pessoas a mais, outras a menos, algumas coladas. Mas acho que representa bem, todo mundo sempre rindo bastante. Infelizmente, hoje eu sou a única mulher no time cientista de dados. Mas estamos contratando, se tivermos mulheres, homens também, todo mundo que tiver vontade de trabalhar com essa área. A Dextra é um lugar muito legal, recomendo. Ops, pitolado. E, então, eu estava analisando, procurando datasets na internet, porque eu queria estudar alguma coisa nova, aprender alguma coisa nova. E, então, eu cheguei nesse dataset. A gente tem alguns dados abertos da Câmara dos Deputados. E eu ficava com uma grande dúvida. Será que os deputados e os partidos que a gente geralmente elege, eles seguem o plano de governo que eles propunham no começo da eleição? E o que eles realmente propõem, tem alguma correlação entre os temas? Então, eu tinha uma hipótese que, construindo um recomendador de conteúdo, a gente conseguiria, utilizando, claro, redes neurais, essa rede neural ela aprenderia com o nosso conteúdo, a generalizar bem e comparar eles, para poder fazer a recomendação para algum deputado, por exemplo. Então, se um deputado X ele propôs um projeto de lei Y, provavelmente ele vai propor alguma coisa que tenha um conteúdo parecido. Então, essa era a minha hipótese de que, com o recomendador de conteúdo, a gente conseguiria analisar esse panorama de o que cada deputado e cada partido se envolveria. Então, calma, eu pulei um? Não, tá certo. Só que esses dados abertos, eles não são mil maravilhas. Eu tive vários problemas, principalmente de consistência. Então, tinha muitos dados nulos e muitos dados inconsistentes. Inclusive, tem 2 formas de você baixá-la no site, é um site aberto. Tem como você pegar na API ou baixar os CSVs lá. Eu baixei tudo, falei, não, vai, me dá todos os dados, eu cuido aqui, analiso. Só que ele não baixava tudo de uma vez. Tinha alguns IDs, por exemplo, que não estavam no meu CSV, que supostamente tinha tudo. E quando eu fazia uma request na API, ele vinha esse ID, e eu ficava, o que está acontecendo? Então, eu tive que misturar os CSVs e as APIs para conseguir chegar numa base um pouco mais consistente e que tenha uma quantidade relevante de dados. E também, nesses dados, por ser texto, eu estava analisando o conteúdo das proposições, a gente tinha algumas citações específicas, por exemplo, alteração da lei número 14.800, e essa citação poderia enviesar a nossa recomendação. Poderia recomendar só todas as proposições que citavam aquele número. E a mesma coisa com datas, etc. E aí, depois de fazer todas as limpezas, eu cheguei em mais ou menos 100 mil proposições do ano de 2012 até 2019. E tinha uma base de quase 1.200 deputados.
E fazendo todas essas limpezas também, tinha 21 partidos. Eu tive que fazer uma filtragem também, porque alguns partidos têm uma representação muito pequena na Câmara. Então, eles tinham poucas proposições nesse total, até partidos novos também não tinham tantos dados para analisar. Então, eu tive que extrair, tinha de 41 partidos, reduzir para 21, que tinha pelo menos 1.000 proposições cada um deles. E esse aí é o site. E proposições, só para vocês saberem, eu não tinha noção disso antes de mexer com esses dados, mas tem de tudo lá. Tudo que acontece na Câmara tem um registro lá que eles consideram uma proposição. E pode ser, por exemplo, um projeto de lei, medidas provisórias, emendas, subemendas, orçamentos, 1000 coisas. Então, eu fiz uma filtragem de só coisas que realmente alterariam a Constituição. E vamos, então, falar um pouco do recomendador de conteúdo, como eu montei ele. Eu escolhi a abordagem de ser baseado no conteúdo, ou seja, na descrição das proposições, e eu juntei 3 features que a gente tinha nesse dataset. A feature Keywords, proposição, que é o título dela, e o detalhamento dela. E tinha várias coisas, assim, tinha algumas que só tinha título, tinha outras que só estava escrito emenda. Isso não ia adiantar, né? Então, eu juntei essas 3 informações que a gente tinha sobre cada proposição para montar o recomendador baseado em conteúdo. Quando a gente está trabalhando com texto, a gente tem que extrair as features do texto para poder trabalhar e colocar na nossa rede neural. Então, em primeiro momento, eu apliquei um Count Vectorizer para montar um dicionário. Então, aí eu estou usando o Scikit-Learn Python e utilizando esse Refined Text, que é removendo stop words, com toda aquela limpeza do texto. Esse Count Vectorizer monta um dicionário, transformando as palavras em números. E depois eu apliquei um TF-DF, que é o Term Frequency Inverse Document Frequency, que é para conseguir ver a relevância de cada palavra para cada documento no nosso texto. Então, as proposições, elas podem ter muitas palavras repetidas, por exemplo, altera. Altera é uma palavra que se repetia muito, ou lei. E essas palavras, eu quero que elas tenham menos importância em cada grupo, quando eu for fazer uma classificação ou uma recomendação. Porque se um grupo de proposições em específico citar uma palavra-chave, por exemplo, animais, eu quero que essa palavra tenha mais relevância quando eu for comparar os meus textos. Então, eu apliquei esse TF-DF também usando o Scikit-Learn e separei os meus dados em treino e em teste. Se eu não me engano, eu tenho 30% dos dados que é teste. E aí eu já estou fazendo eles separados, eu separei antes, porque a gente não pode misturar treino e teste quando a gente está montando, por exemplo, o dicionário. O nosso teste a gente tem que ignorar, fingir que ele nunca existiu, para depois realmente só testar com dados que o meu modelo nunca viu, que os meus extratores de features nunca viram. E essa aqui foi a arquitetura do modelo que eu cheguei. Não é muito convencional você utilizar uma arquitetura assim, eu já vou falar por quê. Mas tem essas camadas, é uma sequência, só que não ia caber no slide inteiro. Então, uma camada de input, uma de embedding, que era para poder considerar o texto. As 2 camadas convolucionais em sequência, depois mais 2. Uma flatten, que pega as camadas convolucionais, que aplicam filtros sobre o meu texto em um vetorzão grandão. Antes a gente tem matrizes, né? Então a flatten transforma tudo isso em um vetor só. E depois 2 camadas densas, onde a última é realmente a classificação. É pegar o nosso dado e falar de qual das 21 classes de partidos, por exemplo, eu tenho. E aí eu comentei que não é tão convencional porque muitas pessoas costumam recomendar colocar camadas de pooling depois das convolucionais. Só que isso ferrou meu modelo, ele ficou muito confuso e ele não conseguia separar tão bem quanto essa arquitetura
separava as proposições. Então, a validação que eu usei para poder ver se o modelo estava performando bem ou não foi uma Top-K Categorical Accuracy. Só para deixar claro, eu estou usando Keras para o modelo e eu programei tudo no Google Colab, que você pode utilizar a GPU grátis do Google. Ela é limitada, mas é uma GPU, né? Não é um computador comum. Então, eu utilizei esse método de acurácia, que é o Top-K Categorical Accuracy, e eu atingi 46% de acurácia no teste. Esse tipo de validação, ele vê num Top-K, por exemplo, 5, de todas as recomendações que eu fiz, dado uma proposição, quais foram as Top-K. Então, por exemplo, as 5 primeiras. E se a que realmente é a classe daquela proposição, se está dentro daquela lista. Então, se a gente está lidando com uma proposição que é do partido A, quantas vezes, nas 5 primeiras recomendações que eu fiz para essa proposição de partido, que eu acho de qual partido qual foi a quantidade de vezes que eu recomendei certo. E 46% para 21 classes eu achei que foi um número bom. Tem muita coisa que melhorar, que dá para melhorar, mas é um número interessante. Então, para conseguir analisar essas proposições, eu queria fazer uma clusterização. Eu retirei aquela camada na arquitetura, essa camada de embedding. A nossa rede neural inteira aprende a categorizar as nossas proposições. Então, cada camada ela tem um conhecimento diferente, um nível diferente de conhecimento em relação aos nossos dados, e eles, de alguma forma, generalizados ali. Então, eu retirei essa camada de embedding e apliquei um PCA. Por outro lado. Eu apliquei um PCA para ver se o modelo estava separando bem na camada de embedding, se a gente tinha algumas informações bem estratificadas das proposições. E aparentemente não, o modelo estava muito ruim nessa camada, tirando aquele pontinho lá em cima, que era realmente diferente, mas a gente consegue ver que tem esse bololô de informações aí que ele não sabia separar tão bem. Então, essa abordagem ela não foi tão interessante e, realmente, recomendadores de conteúdo não são geralmente utilizados para isso, mas era uma hipótese que eu queria testar. E outras abordagens que a gente poderia utilizar para conseguir separar mais esses modelos seria, por exemplo, balancear as classes. Aqui, no eixo X, a gente tem a quantidade, os partidos, o ID de cada partido. E no eixo Y, a quantidade de proposições de cada partido. Então, a gente vê que ele está bem desbalanceado, mesmo eu tendo tirado aqueles que tinham pouquíssimas proposições, a gente ainda está bem desbalanceado. Então, se a gente ou selecionar alguns partidos apenas para analisar, para recomendar, ou até fazer uma data augmentation aqui, daria certo. O modelo ficaria melhor. E outras abordagens que a gente poderia utilizar classificação por frentes parlamentares, ao invés de por partidos. Então, os partidos eles têm frentes dentro deles muito diferentes, né? Então, vários deputados de um mesmo partido podem fazer proposições completamente diferentes. E isso, inclusive, era uma hipótese também, que os partidos o partido inteiro, como um todo, tinha um plano de governo parecido. Se a gente classificasse por frente parlamentar, que é a junção de diferentes deputados, de diferentes partidos, em prol de uma coisa específica, por exemplo, bem dos animais, talvez a gente alcançasse uma acurácia, resultados melhores. Usar outros tipos de tratores de features também. Quando eu apliquei o TF-DF, eu perdi
a minha sequência no texto, porque ele vai só colocar no meu vetor quais são em ordem de importância, né, das minhas palavras. E o Word2Vec não, ele mantém essa sequência. Não só o Word2Vec, mas outras word embeddings a gente poderia utilizar aí. E também usar uma classificação ao invés de um recomendador de conteúdo. Uma clusterização, desculpa. Então, aquele PCA que a gente usou para reduzir dimensionalidade e ver se estava separado, ele também pode ser usado no dado cru, no dado raw. Então, se a gente clusteriza, ao invés de tentar generalizar para ver se está clusterizado, se a gente consegue clusterizar melhor, aplicando um PCA direto, pode ser uma melhor abordagem. E é isso. Eu coloquei só o meu e-mail aí, mas se vocês jogarem Gabriela Batista, tem no Instagram, em todos os lugares. E alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão de como a gente pode fazer essas separações, né? Essa análise do panorama? Os dados que foi... bom dia a todos aí. Os dados que você levantou, você passa isso para a Câmara, para os deputados, eles estão vendo isso, porque, querendo ou não, é um ponto importante, porque, às vezes, várias pessoas têm várias ideias parecidas com o objetivo. Então, isso é compartilhado com eles? Não cheguei a compartilhar com eles, foi só uma experimentação mesmo, eu queria fazer alguma coisa rápida, aprender a fazer um recomendador de conteúdo, então foi um teste MVP, mas se tiver alguns resultados mais interessantes, eu posso compartilhar com eles, é uma boa ideia. Ok, obrigado. Obrigada. Gabi, legal. Qual foi o seu, assim, a decisão, né, de partir já direto para uma rede neural, né, para a classificação ou clusterização final, né, ao invés de usar algoritmos mais simples, que poderiam trazer, né, assim, ou que poderiam dar a classificação ou clusterização. E eu fiquei curioso, você usou, por exemplo, convolucional, né? Assim, você usou layers lá de neurônios usando convolucional. Por que essa decisão do uso do convolucional? Ele faz essa filtragem, né? Ele vai fazendo filtragens, tentando abstrair o dado, mas se enxergou a possibilidade de algum outro layer ser usado aí? Vou responder essa pergunta primeiro, que está mais fresca. Então, tem várias abordagens que a galera já montou. Por exemplo, ao invés de utilizar redes convolucionais, utilizar redes recorrentes, que faz muito sentido quando a gente está tratando de texto. Eu utilizei a convolucional porque, na verdade, estava fazendo um outro teste um pouco antes, que ao invés de extrair a camada de embedding, eu extraía a primeira camada densa ali do final. Então, ao invés de eu ter uma convolução que diminui a quantidade das minhas features, eu tinha aplicado uma convolução que aumentava e, assim, escrachava mais as diferenças e as generalizações dos dados. E tentava retirar essa camada densa para comparar os dados mais aumentados. Mas essa abordagem não deu muito certo. Primeiro que era muito pesado, eram muitas features para o modelo tratar, já tentei até com 3 convoluções ou menos, mas o modelo não classificava nem um pouco bem. Eu cheguei numa acurácia assim, muito perto de 0. Então, por isso, eu mantive a convolução, mas quando eu inverti, quando eu fui extrair a camada de embedding, ao invés de pegar a última camada densa, eu vi que o modelo estava aprendendo muito bem com as convoluções, então eu resolvi deixar ele mesmo. Mas você pode sim testar com outras abordagens, colocar recorrências ou até fazer modelos híbridos, né? E a outra pergunta é por que partir para a rede neural, né? Eu, na verdade, testei algumas similaridades de cossenos, só que toda a proposição era muito similar uma com a outra. Mesmo com o TF-DF, ele sempre pegava que elas tinham tipo entre 90% e 70% de similaridade. Então, eu achei que não fosse
tão interessante, já que ele estava achando que tudo era muito similar. Mas utilizando um PCA ou uma similaridade de cossenos também para estratificar, pode ser outra abordagem, que aqui eu queria testar com o recomendador de conteúdo. Se o modelo recomendador de conteúdo poderia ser usado para isso. Obrigada. Fala para o pessoal ouvir. Desculpa. Olá, gente, tudo bem? Eu fiquei com um pouco de dúvida quando a Gabi falou que ela usou o PCA para testar o embedding. Você pegou as features que o embedding te deu, colocou como input do PCA e o PCA te deu essas dimensões, foi isso? Isso, Tá. Para ver se ele clusterizaria bem. Entendi. Show. Só isso mesmo. Obrigado. Mas pode ser que as primeiras layers do modelo realmente tenham pouco conhecimento, né? Poucas features interessantes. Obrigado. De nada. É isso? Obrigada, gente.